Oi, Clô, tudo bem? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Oi, Oi, Clôzinha, você tá me ouvindo? tô ouvindo super bem. Então tá, olha A, só, é capaz que eu fique um pouco congelada, mas aí segura a live aí pra nós. a sua imagem está um pouco congelada, mas tudo bem. Eu sei, menina, eu já desisti com esse negócio de problema técnico na live. Toda hora aparece uma coisinha, então já não, sabe? Já nem me abalo mais, eu vou adiante. Mas a sua tá ótima, tá? A gente vai conversar, tá bem? E aí, saudade de você. E eu também. Você tá me ouvindo bem, pelo menos, apesar da Tô, imagem estar tô. congelada? Pronto, então a Tá gente vai congelando fazer só essa um live assim. Eu pouco. vou. Ah, então pronto. Para mim tá congelando horrores, mas vamos lá. Ah, mas é bom, dá pra, né? Sim. Poxa, mas não tem jeito, é assim. Vamos lá então. Mas acho que o áudio tá saindo. Se der algum problema, me fala. Vini, você aí que é meu companheiro aí de lives também, minha assistência técnica, se tiver alguma coisa, você me fala, tá bom? Vamos nessa então. Pessoal, boa noite a todos. É com grande alegria que a gente dá início a essa live muito especial. A nossa entrevistada de hoje é Cláudia Suzano de Almeida, conhecida pelos amigos como Clô. Então, muitos amigos da Clô já estou vendo entrando aqui na live. Ela é muito querida. Ela, assim, realmente é uma paixão dos amigos. Todo mundo, ela é praticamente unanimidade, Clôzinha. Como tudo, como pessoa, como profissional, então ela tem bastante o nosso respeito aqui, a nossa admiração e o nosso amor. Bom, a Clô, ela é formada em Ciências Sociais pela UNB, e vai me corrigindo qualquer coisa, Clô, que seu currículo Não. é grande, e Letras em Inglês pelo CEUB. Ela também tem experiência na área de letras com ênfase em estudos da tradução e pós-graduação em tradução de inglês e tradução de espanhol também pela Universidade Gama Filho e mestrado em estudos da tradução pela UNB. Além de ter um currículo maravilhoso do ponto de vista acadêmico, a Clô, ela também tem uma carreira muito bem sucedida como professora. Ela foi professora há muitos anos na melhor escola de inglês da cidade, né? Eu acredito que uma das melhores do Brasil, a escola que eu mais respeito, assim, na área de inglês. Então, assim, maravilhosa. Fala todas as línguas, me fala super bem. Todas as línguas, Além do não. que, mais ou menos, né? Além disso, a Clô, ela tem uma veia artística muito forte, ela é uma bailaora de flamenco. Quando eu falo bailaora, é bailaora mesmo. Não só faz flamenco, mas como foi e é professora de flamenco, com muitos anos de experiência de baile, de muitos olés pela vida. Então, e além do tudo, é escritora. Então, como vocês veem, é uma pessoa muito interessante, né? Muito interessante. O motivo de eu ter trazido a Cluzinha para cá hoje foi para ela falar para a gente que, além de tudo isso que ela é e faz, ela ainda estuda russo e é boa em russo. Então, ela tem aí uma experiência bacana para compartilhar com a gente. Bom, Cluzinha, vou começar então. Eu separei umas perguntas para te fazer. E Certo. essa live, praticamente, eu vou te pedir para você falar muito mais que eu, já que eu estou congelando aqui, tá bom? Então, por gentileza, fique à vontade. A primeira pergunta que eu tinha para te fazer, eu acredito que já te fizeram, que é quando a gente fala que estuda russo, por quê? O Por que que te quê? levou? Me conte a sua história, me conte a sua história Por com o russo. quê? Por que com o russo? A minha história com o russo começou faz muito tempo, foi no ano 2000, porque foi quando eu passei num concurso para ser professora de inglês na Presidência da República e vários outros professores passaram também. Então, éramos professores de inglês, de espanhol, de russo e árabe nesse concurso, né? E tinha várias outras Uhum. línguas lá, tinha hebraico e francês, italiano, etc. E assim, aí eu falei assim, gente, eu queria tanto estudar uma uma língua que não fosse com o alfabeto que a gente usa, né, com o nosso alfabeto. Aí eu fiz aulas experimentais dessas de árabe, de hebraico e de russo. Eu não Árabe, sabia, sério mesmo? Você não, fez aula de fiz. hebraico? Eu fiz aula de chinês também, assim, para testar, né? Mas assim, chinês não vai dar, chinês vai ser para a próxima vida.
quando eu nasci na China. Porque nessa não vai dar. E nem alemão, porque alemão eu acho muito bonito, mas eu não consigo, não é para mim, não é nessa vida. A vida é muito curta para aprender alemão. Essa vida é muito curta para aprender alemão, mas nas próximas a gente vai, a gente tenta. E eu sempre fui apaixonada por línguas, tanto que eu já sabia que eu ia ser professora. Não sabia que eu ia ser exatamente professora de inglês, mas isso chegou assim muito fácil. Com 18 anos eu já sabia que ia ser isso. E aí o russo especificamente, aí eu fiz uma aula de árabe. O árabe é muito interessante, é difícil, mas assim, tem 5 tipos diferentes de letras para falar a mesma coisa. Então, assim, tipo, abacaxi, o primeiro A é diferente do segundo A, que é diferente do terceiro A, não dá certo. Não. E além do que, tinha uns sons muito guturais, que eu falei, gente, esse R aqui é praticamente um arroto, desculpa, tá? Desculpa as pessoas que amam árabe, eu também amo árabe, acho bonito, acho as músicas bonitas, eu agora faço até dança do ventre, né? Mas não me chamou tanta atenção assim. E o hebraico também por ter pouca coisa, assim, que eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com o hebraico, né? O que eu vou realmente usar? Onde que eu vou realmente usar a língua? E o professor estava para se aposentar, aí eu falei assim, não vai dar certo, porque eu não vou conseguir continuar. E o russo, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, porque a gente pensa assim que é uma língua que é muito agressiva, né? Mas não é, ela é suave, ela é musical, ela tem uma coisa assim que você vai ouvindo e fica aquele chiadinho, aquele chá, aquela coisa assim. É tão bonito. Eu não sabia da dificuldade ainda, né, do russo. Mas eu me apaixonei. E quando eu aprendi as letras, que tinha aquele... Eu falei, gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí o que aconteceu? Eu estudei 2 anos de russo. E a professora saiu, a professora Lídia, linda, sensacional, maravilhosa. Ela saiu que ela foi fazer um doutorado. Aí eu parei, fiquei muito tempo parada e voltei em 2016. Assim, não muito estruturado ainda, mas foi em 2016. Aí 2017 eu estudei muito, loucamente. 2018 também. 2019 menos, porque porque eu estava fazendo outras coisas, assim, tipo, e esse ano eu tô parada, porque a gente ainda não voltou a ter aulas. Quer dizer, eu fiz aula com você. E foi muito bom, adorei. Mas assim, desde então não continuei, não dei continuidade. Estou louca para continuar, tenho que voltar lá para Letras para estudar, porque lá no meu trabalho acho que não vai rolar agora não. Esse ano eu acho que a gente não vai ter aula mais não. Mas foi isso, foi uma paixão porque eu quis começar a estudar uma língua com um alfabeto diferente. E o cirílico é muito bonito, inclusive. Também acho. Clozinha, você é uma professora excepcional de inglês, excepcional. E eu acho muito interessante trazer para você essa pergunta, né? É o seu olhar como professora. Quando eu aprendi russo, na verdade, quando eu comecei a tentar entender russo, principalmente no começo... que eu tô tomando vinho. Eu ia trazer vodka, menina, mas aí eu resolvi tomar vinho. Eu também, querida. Estamos aqui, ó, juntas. Clozinha, e aí, uma coisa que me ajudou muito e que sempre fez toda a diferença no meu russo foi eu ser professora de português. O meu olhar para o russo, ele já era um olhar assim, totalmente como se eu fosse realmente dar aula daquilo o tempo todo, né? E aí eu queria te perguntar se você acha, por exemplo, que o caminho que você fez para estudar inglês e que você ensina para os seus alunos, o caminho que você fez para o espanhol, porque se eu não me engano você fez espanhol até o fim, né? Você fez até o fim o espanhol. Pronto, então você tem inglês até... E francês também, né? Francês foi antes do espanhol. Então, olha, aqui temos o Rodrigo. Olha, Rodrigo Penhalosa, nosso aluno querido, está aqui assistindo sua live.
Oi, Rodrigo, seu Rodrigo. companheiro de proficiência, ele foi seu companheiro Sim, lá eu sei, da lembro prova, né? dele. Isso. Uhum, lembro. Então, Clozinha, aí eu queria te perguntar como professora, assim, se você acha que Uhum. o caminho, você que ensina inglês, né, para as pessoas, o caminho para ensinar russo seria o mesmo dos outros idiomas? Porque eles, por exemplo, eu fiz inglês, fiz italiano, e mais ou menos os livrinhos ali, Uhum. aquele método comunicativo, aquela coisa, a gente vai falar do método comunicativo depois, mas Uhum. você acha que é o mesmo caminho? Não, não acho, não. Não, nem como, nem aprendendo, nem ensinando, porque eu também já dei aula de russo, lembra? Um Olha, semestre que você é me mesmo, chamou lá na UNB Idiomas, que é foi, mesmo. que foi uma experiência riquíssima, assim, mas super difícil, super difícil. Dar aula de russo é para os fortes, então por isso, né, parabéns todos. É, mas o que eu acho é porque assim, porque a primeira coisa que acontece é você ter que aprender outro alfabeto. Quando você tem que aprender outro alfabeto, ele já tem, já é uma perspectiva diferente, né? E, assim, É. tem as coisas que são parecidas, tudo, mas Здравствуйте, Rodrigo. Que Ele bonitinho, olha os colocou aqui alunos já. Здравствуйте, Clô. O Rodrigo já está comentando a live em cirílico. Gostei, é isso aí, pessoal. Sensacional. E, E Clô, porque olha só, na primeira aula de inglês, a gente pelo menos uhum, consegue falar um hello, né? Aí você vai falar hello em russo, você já desanima o aluno. Aí você pois vai é. dizer para ele, tipo, what's your name? Здравствуйте. My name Hã? is. Gente, aí você vai. Aí o aluno fala, professor, eu só quero falar my name is fulano. Eu falo, Pois gente, é é. porque vai ter um acusativo aí. É isso que acontece. Então, como a gramática é muito diferente, o alfabeto é diferente, então o caminho também tem que ser diferente. Claro que eu acho que, assim, em algum lugar do cérebro as línguas se encontram e você vai fazer, mas você sempre vai fazer um comparativo. Você sempre vai comparar com a língua mais forte, a sua língua mais forte. No caso, dizem, há estudos, não sei, não comprovados, que você usa, se você aprende uma terceira língua, você vai usar um referencial da segunda língua que você aprendeu. Não sei se é verdade. Comigo aconteceu mesmo, de verdade, que eu falava assim, em russo eu falava as coisas em espanhol. Eu falei, gente, de onde que eu tô tirando isso? De onde que eu tô tirando isso? Né? Porque assim, a gente sabe que não é português, que não é a sua língua, mas eu acho que o caminho é diferente, assim. É mais gramatical, né, Clô? Não tem como fugir, né? Sim, você tem que aprender a gramática. Se você não aprender, assim, começa, tem muito vocabulário. E muito vocabulário, assim, muito rico. E aí quando começa aquela coisa de gramática, das declinações, aí é uma loucura, 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 sensacional. Mas, assim, é uma loucura boa. É uma loucura boa. É loucura Clozinha, e eu boa. queria que você me falasse também dos materiais. Você teve uma professora muito boa, a Sim, professora Lídia, então aqui a tenho gente rende professora todas as sensacional. homenagens a Uhum, ela. É uma professora excelente, eu até conheci uns anos atrás. Eu uhum, sei que a professora Lídia é excelente, porque eu conheci, e principalmente por você, pelo seu russo. O seu russo é uhum. muito bom. E aí eu queria que você me falasse dos materiais que você usou. O que que você achou bom, o que que você achou ruim? Olha, o material que a Lídia usa, na verdade eu acho que é o mesmo que você usa, aquele Gente, Ruskizik eu de uso Ideal esse aqui, Prajninha. tá sempre comigo. Uhum. Ruskizik Prajninha, alguma coisa assim. Assim, porque Dá. não está comigo, meu livro não está comigo, porque assim, eu mudei, desde que eu mudei, eu não tirei algumas coisas do apartamento antigo, então não está comigo. Eu tenho aqui comigo o livro que a gente ia começar esse ano, que aliás a gente começou esse ano. Eu uso também na escola, muito bom. Pois é, esse já é o livro 2. Eu tô me achando, né? Sensacional. Excelente, Mas a gente. é o Sriedine, né? Sriedine. Isso, Siriene. E a gente só fez a primeira lição, o rock Eu número um. amo esse Só, livro. só. Ele tem, Então não me e Clo, ele pergunta tem mais coisas. textos. E é muito legal trabalhar os textos dele. Para textos é muito bom. Sim, então. Pois é, tem texto sobre a cultura russa também, que é muito interessante, né? Que assim, ainda não fui à Rússia, mas tá na lista, tá na lista. E Então, esse irá. aqui é o livro que a gente usaria.
assim, estaria usando agora se não tivesse, se a gente não tivesse parado tudo. Mas assim, eu tenho aqui, olha só as coisas que eu trouxe. Eu comprei isso aqui há muito tempo. Fale Russo, Uhum, leituras. Eu tenho conheço. Aham. toda a coleção, né? Um, dois, três e essas leituras que eu acho muito interessantes, que tem exercício aqui também. Aí esses aqui, eu não li esses dois ainda, A Velha e Bobok. Mas eles são versões bilíngues. Olha Eu que li bom. O Elefante, que também não está aqui, não está aqui, está na minha outra casa, né? Então aqui, não sei se dá para ver, mas tem a versão em russo e português, lado a Que lado. Você legal, faz Clô. um comparativo e é bem legal, bem interessante. Ah, quer dizer, eu nem posso falar da tradução para o russo, mas assim, mas a tradução do português tá bem interessante, está muito boa, né? A tradução aqui é do Moisés E esses Daniela Montian. materiais. Hum, Ah, eu conheço a Daniela. Nossa, conheço a Daniela. A gente se pois conheceu é, em eu acho Moscou. a tra... Excelente. A Daniela, Uhum, eu acho que ela é uma das donas daquela editora 34, uhum, sabe? sim. Aquela maravilhosa. Ela é uma das donas, se eu não me engano. Ela é muito boa. Essa E, Clô, aqui é a Kalinka. A gente é me a lembra a Kalinka. música Kalinka. Kalinka, 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 É. Mayassa, do Yaga da Malinka, Malinka, Maya, que eu dancei Aê. quando era uma criança, uma menina pequena de 10 anos, que eu fazia balé clássico, que veio uma russa, Madame Sulamit Messerer, e ela deu aula aqui 2 anos, e foi a primeira vez que eu dancei nas pontas, e a gente dançou, a gente foi à embaixada russa, isso direto do túnel do tempo, tá? E eu tinha 10 anos. Então, muito direto do túnel do tempo, vocês não eram nascidos. Beijos. Então, aí o que aconteceu? Aí a gente dançou essa música, ela ensinou pra gente a música e a gente cantou e dançou. Tudo de roupinha de russa. Tava muito bonitinho, foi Meu muito Deus. bonitinho. Tava no seu destino, tá vendo? Tava no Tava, seu pois é. destino. E assim, a única coisa que eu não gostei foi do caviar, mas o resto adorei tudo. Queria agradecer as pessoas que estão comentando, a Flávia Lange, querida, aqui. Nossa, quantas pessoas bacanas. Isso. Thalita A entrou, Ana, Rodrigo, a Ana. Ana, Ai, que coisa boa estar Ana aqui Raj. com Ó, amigos, Ana né? Raj é a sua Obrigada. próxima aluna. Ai, que bom. Ah, Bem-vinda. sua próxima aluna, ela agora está apaixonada por Chekhov Ai, e que os legal. contos dele, e Nossa, daqui a pouco vai estar vai ter um lendo evento. no original. Eu vou te passar hoje, você passa para ela. Vai ter um evento online de um cara de São Paulo sobre Chekhov. Aí você passa para ela, que eu fiquei sabendo hoje. Eu acho que ela está Ela fazendo tá um já? curso, ela Ai, está fazendo um curso sobre isso, né? Depois eu posso até te falar, mas ela já está fazendo um tá curso. bom. E assim, o mais importante dos meus materiais é isso aqui. Meus cadernos super organizados, com tudo, com letrinha, com cores diferentes, porque assim, aí sim, aí você começa a aprender mesmo, porque passa a fazer parte porque só lendo, para mim, tá, gente? Eu tô falando isso para mim, como que eu aprendi todas as línguas que eu ensinei. Eu faço listas de vocabulário, e eu copio, eu adoro. Na minha vida, eu sempre adorei fazer conjugação verbal. Então eu Ai, que pego assim os ótimo. Pensei cadernos, que eu eu era a falo assim, única, gente. coloco o verbo lá, isso desde português. Terceira série, terceiro ano, quarto ano não, era terceira série, agora é quarto ano. É, aí, a Ana falando que vai fazer o curso, que ela tá animada. Vai Oi, fazer sim, Ana. Ana, porque é sensacional. Ai, que bom. E, Clô, o que você está falando de caderno é tão interessante. É Hum, uma marca dos alunos de russo. Os cadernos são caprichadíssimos. O Rodrigo, que está aqui na sua live, você tem que ver. uhum, Gracinha os cadernos dele, da Cibele. É, tem esse. E a coisa das cores, né, também. A gente uhum, pintar as terminações. Eu uso muito cor, né, no meu método. uhum, Acho isso muito importante, porque a palavra vai declinar, né, 5 vezes e a gente sim, tem que saber mexer com aquilo. Então é bem legal mesmo esse capricho e a gente uhum, tem esse amor, né? Começa a ter mesmo amor pela língua e eu vejo isso no capricho e do material. uhum. Muito bom, deixa eu vir para a próxima pergunta. Ah, o que que você achou mais legal, o que você mais gostou em russo e o que você achou mais difícil? Eu acho que o que eu achei mais legal é o que eu achei mais difícil.
Que, Declinação. que são as declinações. Genitivo. Assim, mas na verdade não, eu não vou falar, as declinações não são mais, porque assim, as declinações você, uma vez que você tem assim as regras e você saiba quais são, fica um pouco mais fácil. Mas assim, os verbos sombra, para mim, isso sim, ao mesmo tempo que eu acho lindíssimo, belíssimo, você falar assim uma coisa assim, isso é porque já o tit viu tit. Gente, que coisa linda, né? Assim, é o processo e produto. Olha que coisa sensacional. Não tem coisa mais linda do que isso. E os verbos de Os movimento. aspectos verbais. Isso. Sensacional. Os verbos de movimento, que tem 332 verbos para dizer andar. Aí você anda É isso mesmo. apoiando no pé direito, é um verbo. Anda apoiando no pé esquerdo, é outro. Chloe, é desse jeito mesmo, né? E é por isso que eu Aí faço. você Agora, anda sabe numa como é que eu resolvi direção, isso? você anda, vai e volta, ou você vai andando assim, ou você vai voando, sei lá, todos eles são diferentes, É né? surreal. Aí a gente vai traduzir e fala andar. Andar. Não vou Andar. para lugar nenhum, né? O verbo ir é muito difícil. Eu não vou para lugar nenhum. Eu não fico, eu prefiro ficar nos lugares que aí a gente só usa uma preposição, eu estou neste lugar e pronto. Eu Exatamente, vou é para que um nem as lugar e falo, agora negações. eu estou neste lugar. Vou para o outro, agora eu estou neste lugar, em vez de falar que eu estou É indo. isso mesmo. É verdade. Uma coisa que funciona muito, Clô, que eu não sei se você concorda, mas que para mim foi a grande diferença, foi separar as suas amigas. Olha a Úrsula, ai que legal, muito A bom. Úrsula, você lembra dela, lá de São Claro, Paulo? claro, flamenco, Sim. maravilha, que legal. Oi, Úrsula, que bom te ver aqui, muito bom. Então, Clozinha, uma forma assim de resolver essa questão, pelo menos de amenizar, eu acho que é Uhum. separar, cara. Por exemplo, eu não consigo, o que não deu certo para mim, estudar a declinação junto com o verbo de movimento, junto com o aspecto verbal. Sim, Aí não dá realmente isso certo. daí eu acho que não funciona. Aí lá na minha escola, por exemplo, a gente tem um curso que é só do verbo ir. Parece brincadeira, mas é verdade. Aí depois outro tá até tendo agora, né, Tem que é que dos fazer aspectos verbais. você Cara, tem tem que que fazer esse separar. Eu acho curso. que tem que separar. Eu preciso Né? fazer esse Separando, eu curso do acho verbo que ir. Do verbo pra gente ir para todos ir e os lugares, né? voltar. Isso, para poder ir para algum lugar, para poder ir para a Rússia. É verdade. Clozinha, ano passado foi muito legal porque a gente contou aí com você na nossa equipe de corajosos para fazer o exame de Corajoso. proficiência em língua russa. Esse Uhum. exame, ele é dado praticamente só na Rússia, em pouquíssimos lugares fora. E a Ana Smirnova, então aqui a gente também rende esse agradecimento a ela, que ela trouxe esse exame para o Brasil. E eu cheguei a fazer ele em São Paulo um tempo atrás, e olha só que tive o privilégio de que a minha escola começasse a participar, e outro privilégio e alegria de você fazer aqui pela Ontoletras, e foi muito legal, e o seu desempenho foi fenomenal, né? Então, você arrebentou nessa prova, e isso não é para qualquer um. E aí eu queria te perguntar como que foi a sua experiência de participar, se você gostou, a prova, se você achou cansativa. Você já fez prova de proficiência em outros idiomas também? Tipo do Já fiz espanhol? prova, sim. Eu fiz espanhol, DEL, né? Fiz de inglês, fiz o Michigan de inglês também. Não fiz o de francês, quer dizer, eu fiz um não fiz, né? Eu fiz DALF, DELF, eu não lembro qual que é, mas é o primeiro, deve ser o DELF, né? Que é elementar. Bom, enfim, não lembro, porque já faz muito tempo também. Caramba, você tem Mas, vários, então, certificados de proficiência, então. oi, Flávia. Tenho alguns. Gente, a Alguns, Ana mas entrou, Ana ah, Aguilar. Oi, amiga do saudade de Flamengo também. Ana. Saudade de você, Ana. Ai, que legal. Uhum. E a Baby? A gente começa a fofocar outras coisas, Não né? é? Que legal, que saudade. Muito legal, a Ana. Mas da Saudade dela, prova, vai lá com a gente. o teste de russo, assim, é tenso, mas eu não fiquei assim exatamente nervosa, não. Eu não me preparei como eu gostaria de ter me preparado, porque eu não tive, assim, eu teria tempo, mas eu tinha outras coisas para fazer, né? Porque, enfim, eu poderia ficar a vida inteira estudando russo, mas a gente precisa trabalhar.
Então, Mas, Clô, você percebeu, por exemplo, que para fazer até o nível mais simples do russo tem que ter uma gramática cabulosa, que é totalmente sim, diferente? Por sim. exemplo, eu vejo pelo do italiano, né? Nem, do Uhum. inglês nem tanto, eu não tenho tanta experiência, mas o do italiano, tá tranquilo você ter um italiano assim, light, para você fazer até o B1. Uhum. Agora, o A1 do russo, para você fazer o A1 do russo, você já tem que Mas saber é porque absolutamente tudo é de uma língua gramática. muito complexa, muito diferente, e ainda tem o fato de não ser uma língua da mesma família. Porque o Uhum. italiano, por exemplo, você não sabe nada de. Eu não sei nada de italiano, eu estudei 6 meses de italiano. Aliás, um dia eu vou estudar com você, italiano. Vamos. Mas eu não consigo pensar assim, não sei nada de italiano, nunca, mas o russo não. Se eu chegasse na Rússia sem saber nada de russo, eu ia olhar para aquelas coisas e falar, ah, tá. Ia ser a mesma coisa que tailandês, chinês ou japonês, porque é outro alfabeto, é outra. Eu acho que até é outra maneira de pensar, de organizar o mundo interior e exterior. Tem os neurolinguistas falam isso, que por isso que eles falam muito que tem muita gente, os asiáticos têm uma coisa matemática, assim, porque tudo deles é icônico, são imagens, né? E a gente não, a gente tem a letrinha lá, não sei o quê. Então, eu acho que faz uma diferença. E para o russo fez uma diferença imensa. É por isso que, para mim, assim, a gente tinha que começar a fazer prova a zero de russo. É A verdade. zero, depois A, A1, A2, a B1, B2, C1, C2, porque o russo tem essa coisa assim, da gente não ter nenhum conhecimento prévio dele. A E, gente Clô, pode a até saber Flávia falar está alguma perguntando, coisa. tem uma perguntinha aqui para você, da Da Flávia. Flávia Ela está Ferreira. falando, isso, Flávia Hum. Lange, está perguntando qual foi o maior desafio da prova para você. Lembra que tinha 5 habilidades, né? Sim, Qual sim. habilidade, assim, você Eu achou acho que mais? não foi. Eu achei que seria a parte auditiva, mas não foi. A parte auditiva foi bem mais tranquila. A parte que mais pegou foi a parte de escrita. É, Foi a parte de escrita. Porque assim, aí você tem que escrever, você tem que saber como. Apesar de eu ter me preparado, eu fiz umas 2, 3 redações, assim, já sabia mais ou menos qual seria o tema. Mas mesmo assim, aí você quer escrever alguma coisa, aí parece assim, eu falo para os meus alunos de inglês, eu falo, gente, eu sei que vocês são adultos, vocês querem falar numa coisa assim, super elaborada, mas não tem ainda a linguagem para fazer isso. Então você tem que simplificar muito o que você vai falar para conseguir chegar naquilo. Um dia chega, mas naquela hora, assim, aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu escrevi uma carta tão besta, assim, tipo. Oi, meu nome é Cláudia, eu moro em Brasília. Aí sabe aquela coisa assim que quando você está conversando, você elabora muito mais uma conversa, né? Então é um desafio mesmo. E o desafio maior para mim, é, eu achei que seria a parte auditiva, mas não foi. E também assim a conversa, né? A parte a parte oral, a prova oral. Também foi muito mais tranquilo do que. Eu não sei se é porque assim, as examinadoras também eram bem alegres assim, não colocaram medo, né? O medo da morte. elas Digamos foram assim. bem simpáticas mesmo, né? Sim, aí elas estavam. Assim, eu acho que elas entendem o, a dificuldade de aprender o russo e por isso elas foram super, assim, muito gente boa. Então, e eu falei até mais do que eu falaria normalmente, eu acho. Clãzinha, eu acho que eu sou, eu acho, uma minoria que gosta mais de método gramatical do que comunicativo hoje em dia, né? Uhum, Eu venho da velha escola do gramatical, inclusive o meu curso na escola que você trabalhou foi gramatical, e eu acho que uhum, foi excelente. Depois eu trabalhei muitos anos com método comunicativo, né, aqui na uhum, Rússia, onde de repente virou a moda do comunicativo, né? Aquela história de vamos falar rápido sem enfrentar a gramática. Eu uhum, acredito que foi um erro
na maior parte dos idiomas, né? Mas trabalhei com método comunicativo muito tempo. Agora, em relação ao italiano, eu acho que dá para dar uma enganada, no inglês também, de você fazer aquela coisa. Por exemplo, tem um livro de inglês chama ID English. Você conhece que a Thomas usa? Que eu acho que ele é sim. comunicativo, e eu gosto muito. Aquele ali é um comunicativo que eu acho que é muito legal. Só que eu não encontrei nada nem parecido com o russo que funcionasse, né? Então, a minha pergunta é em relação ao russo. Comunicativo ou gramatical? Sua opinião sincera. Para aprender, para o início de qualquer língua, né? A Ana estava falando aqui que que a parte mais difícil, o maior desafio é sempre produzir. E claro, né? Escrever e A Ana é falar. professora de francês Isso, também aqui, olha, pode dar um escrever e feedback. falar é muito mais difícil do que ler e aprender assim, né? Os receptivos, né? As habilidades receptivas são mais fáceis sempre, mas isso é na vida, porque assim, por exemplo, você nasceu, não falava nada, você ficou ouvindo um ano e meio, até conseguir falar água. Então, né, a produção é muito mais lenta, demora mais, porque você está processando aquilo tudo. Então, você vai recebendo, então você lê e ouve, e depois você fala e escreve. Aí, esses são mais complicados. Mas em relação ao método, se você usa o comunicativo, é porque entre o método gramatical, o Grammar Translation, né, o gramática tradução, até o comunicativo, foram vários outros, né? O audiovisual, que os americanos, né? Foram os americanos que. Assim, não sei se foram os criadores, eu acho que sim. Mas eles é que desenvolveram muito isso. Então, os métodos nos anos 70, 80, aqui no Brasil, tinha muito o CCAA, todos esses, o Brazos, era tudo audiovisual. Então, você ouvia e depois reproduzia. Né? E todos eles têm os seus pontos fracos e fortes. O primeiro, que era o Grammar Translation, porque assim, era a primeira vez que alguém falou assim, não, vamos ensinar línguas dessa forma. Como que a gente vai ensinar língua? Como que a gente sempre fez na história? Tinha alguém lá, São Jerônimo, lá traduzindo a Bíblia. Por quê? Porque você tinha a necessidade era passar para alguém aquela coisa. Então, assim, uma pessoa não fala, desde Babel, né? Que a pessoa não fala a sua língua, então você tem que transferir, né? Fazer aquela ponte para a pessoa entender a Bíblia, ou o que quer que seja, qualquer livro que você escreveu. Aí, então esse foi o primeiro método que eles utilizaram, porque era o único que eles sabiam. E aí eles foram desenvolvendo outras maneiras, vendo assim, aí tem aquela coisa de behaviorismo, de você ouvir, repetir, né? Aí você ganha um bombom porque você falou direito, que você conseguiu. Né? Gente, Então... eu uso isso. Eu também, acho ótimo. Aqui, o método, o audiovisual que você faz muito drilling, né? Repetição, repetição, repetição. No russo eu acho que isso dá certo, porque assim, você repete, eu tenho um livro, tá? Eu tenho, aí assim, não, eu não tenho um livro, que vai ser muito mais legal do que eu tenho. Que aí vai ter uma declinação. Aí, caixinha de bis, né? Você vai, método caixinha de Aí, bis, você Ana. vai jogando. Falou certo, toma um bis. Gente, Então, assim, Pavlov, né? Pavlov, puro Pavlov. Aí o Rodrigo tá falando estratégia do Pavlov. Gente, ela funciona mesmo. mas a mesma coisa, é behaviorista, um método assim. Aí tem o método silencioso, o método. Todos eles, eu acho que todos eles a gente podia pegar uma coisa, fazer uma coisa meio eclética e usar de tudo. Porque assim, o que você sente falta quando você usa uma coisa só gramatical? Você aprende aquilo, mas você não consegue utilizar aquilo. Você não tem como, você não consegue conversar usando aquilo. Então a ideia para mim é essa, juntar tudo, todos eles. Mas para mim, no início de qualquer aprendizagem de qualquer língua estrangeira, você tem que fazer uma coisa muito estruturada. E a estrutura é a gramática da língua. Isso. Né? Clozinha, outra coisa também que eu acho importante a gente falar é questão de professor nativo ou brasileiro.
Queria saber a sua opinião sobre isso. Nós aqui, eu sou professora brasileira de russo, Brasileiro de você é professora russo, brasileira de inglês, brasileiro de inglês. e a gente manda muito bem, obrigada. A gente manda muito bem. Mas agora falando sério, o que você acha? É professor nativo ou não? Ou brasileiro? Para os idiomas em geral, para inglês, aí em relação a russo também? A minha visão, sempre em todas as línguas que eu já aprendi, é que o professor brasileiro sabe qual é a dificuldade que a gente vai ter, porque ele já passou por isso. Então ele tem uma percepção maior. Eu tive colegas que são, assim, né, nativos de inglês, e às vezes ele chegava assim, minha aluna perguntou isso, eu não sabia o que responder. Por que que é assim? Aí ela respondia, porque sim. Isso eu já escutei demais. Porque sim, porque é assim. E assim, porque a gente não pensa muito. Eu, por exemplo, eu já dei aula de português também, né? Português para estrangeiros. Você também já deu aula de português para estrangeiros. E tem alguns momentos que a gente fala que, como nós somos professores, nós vamos procurar a razão daquilo, por que é daquela maneira. Mas se a gente fosse explicar para um estrangeiro, como que faz isso? Por que que fala assim? Por que que fala assim e não assim? Aí você vai ficar com aquela cara de paisagem, né? Assim, porque sim. Porque sim. Né? Que você não tem. Então, assim, o professor estrangeiro da língua, ele tem essa coisa assim, por exemplo, aqui a gente eu ensinando inglês, você ensinando russo, você ensinando italiano, a gente tem essa visão de como foi, eu tenho a visão de como foi o meu processo de aprendizado. Então, eu consigo entender a dificuldade que a pessoa vai ter quando for fazer a mesma coisa, quando estiver aprendendo. Então, eu acho que tem esse valor. Mas, assim, um professor nativo da língua também tem aquela coisa boa de você ouvir o som da língua de uma forma mais natural, assim, porque eu falo, gente, eu tenho sotaque, mas assim, olha, tenho. Vai fazer o quê? Eu sou brasileira, eu sou uma brasileira que fala inglês, eu sou uma brasileira que estuda russo, eu sou uma brasileira que fala espanhol, francês, mas eu nunca vou deixar de ser uma brasileira fazendo isso, É falando essas verdade. línguas, né? Então, É, assim, aí você tem, mas eu imagino assim que depois de um tempo, depois de um tempo assim que você já tem um domínio maior da língua, ter umas aulas assim de conversação, de coisa com um nativo, exatamente, é concordo, muito interessante porque você vê concordo. a língua no uso dela mesmo, né? Com o russo funciona bem essa dobradinha, assim, do professor brasileiro no começo, né? E do Uhum. russo depois. Tem uma pergunta muito legal da nossa amiga Ana, Ana é Da professora de Ana, de francês, traduzir, e né? ela está perguntando sobre a tradução, né? Ela perguntou se vale a pena. Eu acho a tradução Uhum, fantástica em russo, Ana. Depois aí a gente quero escutar o que a Clô também tem a dizer em relação ao inglês, ao russo, a todos uhum. esses idiomas. Mas em relação ao russo, é um dos grandes diferenciais, assim, que esclarece bem as coisas, sabe? Porque a gente o russo tem um código linguístico totalmente diferente do português. Então, por exemplo, quando fala a idade, o russo não fala eu tenho tantos anos, ele vai dizer a mim tantos anos. Então, é importante que eu diga isso para o aluno, que aquilo que está A mim, escrito ali não tantos é eu anos me foram tenho. dados. A mim Não, tantos anos, é isso mesmo. porque Porque eu se você fala eu tenho particularmente, tantos anos, aí eles vão pensar que aquilo é o verbo ter. Então, a tradução funciona jóia em russo. E qual é a sua opinião, Clô? em inglês também, né? Porque em inglês normalmente você fala, assim, se for traduzir literalmente, você vai falar I have não sei quantos anos. Aí eu falo para eles, não, gente, se eu fosse para eu ter, eu ia ter 32, né? Eu ia escolher, se fosse para eu ter, eu escolho quantos anos eu quero ter. Mas na pergunta da Ana de traduzir, e isso sim, é minha opinião, não sei se estudos linguísticos falam sobre isso, tá? Mas eu acho que você não consegue. Tudo passa, a menos que você seja um bilíngue perfeito, de as duas línguas estarem no mesmo nível de conhecimento. Não, você sempre vai fazer tradução. Você sempre vai, mesmo que seja aqui dentro, você vai fazer essa tradução. E eu acho ótimo traduzir.
assim, claro que eu Aliás, é trabalhei, uma o das suas local onde áreas eu mais trabalhei, importantes, né, Clô? É sim, uma das o áreas mais importantes local da sua onde eu formação. trabalhei não, assim, via com maus olhos, não via com bons olhos a tradução. Então, e falava assim, não, você tem que falar isso, não sei o quê. Eu lembro de uma história muito engraçada com eu dando aula para criança e falando assim, ah, não, você não pode traduzir nada, não pode falar nada em português, não sei o quê. Aí eu resolvi que eu ia desenhar, quando o menino perguntou, é, Teacher, what's horse? Aí eu falei assim, ah, vou desenhar porque, né, não tinha um cartazinho na hora, assim, aí eu fui lá no quadro, desenhei, ah, entendeu, yes, ok. Aí na semana seguinte, uma outra pessoa perguntou, não, a mesma pessoa perguntou, o mesmo aluno perguntou, Teacher, horse, what's horse? Aí o outro vira assim, você não lembra, é a vaca. Você desenhou uma vaca, Clô? Não, eu desenhei um cavalo, mas eu desenho muito mal. Aí, Gente assim, do céu. olha o tanto de tempo que eu economizaria se eu tivesse Pois é, eu falado. também acho. Se você tivesse falado, é cavalo, Horse, gente. cavalo, pronto. E assim, eu não vejo no futuro esse menino falando it's a cavalo, né? Não vejo. Porque ele vai se lembrar que cavalo na língua dele é cavalo, mas cavalo é horse, né? Então, assim, Gente do é, céu, que história legal essa. então são umas coisas engraçadas que acontecem, mas eu continuo achando, eu acho, não é nem é também para economizar tempo, mas é para você é, é, mostrar para o aluno, para a pessoa que está aprendendo, que existe uma coisa semelhante na sua língua, que você pode voltar a isso quando você precisar, porque senão aquilo vai ficar um conhecimento solto na sua cabeça, né? Assim, por É exemplo, verdade. as declinações de russo não tem em português. A gente não tem essa declinação em português, né? Mas aí você chega e fala assim, não, você tem uma razão gramatical para isso. É um objeto direto, é um objeto indireto, é um complemento de alguma coisa, né? O Tvaritsky, que você fala, gente, o que é isso? Instrumental? Como assim instrumental? Mas você tem um caminho para seguir para isso. Então, eu acho muito importante. Eu faço isso e, assim, não julgo quem faz, porque mesmo quando você está numa escola que você é, precisa trabalhar com método, assim, que não use tradução, claro, você vai fazer É, isso, mas Clô, assim, por exemplo, na é sua cada. escola, você tem a sua escola, você pode escolher como você vai fazer, e assim, é aquela coisa também de tentativa e erro, você vai e tenta. Ah, você fala assim, olha, vou tentar explicar em russo. Aí a pessoa continua com a mesma cara de paisagem, olhando para você assim, oi? É, Aí você você fala está assim, falando olha, que no lugar que você trabalhava, eles não queriam que hum, você falasse português, né? E no não. que eu trabalhava, não queria que eu falasse nem português e que nem explicasse gramática. Uma vez eles me viram conjugando um verbo no quadro e a mulher não Hum, sabia nada de russo, mas ela percebeu que eu estava conjugando um verbo. Nossa, ela falou assim, não trate gramática, simplesmente converse com eles. Aí eu falei, uhum, minha filha, para falar uma frase mais rudimentar em russo, tem que ter noção. E foi uhum. muito isso que me encorajou a abrir a minha escola, sabe? E trabalhar com o método que eu acredito. Porque senão você acaba só reproduzindo, É, repetindo uma coisa. Que não, que é. também é um dos métodos, por exemplo, esse método audiovisual né, que eu Mas estudei com não dá ele. autonomia, mas não dá Eu estudei autonomia. com Por ele. Eu exemplo, estudei francês, eu é, comecei a estudar francês com DVV, francês. de Vivois, né? E a gente repetia, Nossa, a a gente Ana tá aqui. ouvia, né, Ana? A Eu Ana tá lembro aqui, até eu ia até hoje. falar uma frase, Closinha, eu não vou ter nem coragem de falar aqui a frase, mas assim, era eu me chamo Adriana, né? A frase em francês. Francês. Aí eu tinha que ficar repetindo isso 1000 vezes, eu me chamo Adriana, em francês.
E beleza, decorei, mas eu não sabia perguntar como você se chama, entendeu? Como nós, não, o você até sim, mas o nós. O nós não, como nós nos chamamos, entendeu? E aí eu fui indo, cara, eu fiz 4 anos de francês nesse método, meu francês não dá, eu tenho que fazer ele do início de novo. Não, eu Então, assim, fiz. foi método comunicativo, e eu não acho legal, assim, pra mim, né? Não, eu também falo assim, pensava às vezes assim, falava assim, gente, eu acho que esse método comunicativo não ia servir para mim, mas para a minha maneira de aprender, e eu acho que todos eles têm pontos muito bons e alguns negativos, claro, que você pode ir inserindo, coloca um pedacinho de cada, é para isso que a gente cresce, para isso que a gente desenvolve os métodos, né? Porque É se fosse assim, verdade. Clô, sabe como é que eu acho que funciona? Olha só, a gente trabalha o gramatical e eu trabalho, eu pelo menos na letras faço assim, é gramatical mesmo, os alunos sabem disso, mas eu já tento introduzir alguma coisa do comunicativo já ali no intermediário para frente, né? Pelo menos é a fórmula que eu estou usando, né? Que eu não, enfim, eu vejo que dá certo, mas eu acho você que tem que todos os dar, métodos têm você tem sim, que você dar tem razão, todos têm instrumentos, a você tem ver. que dar os recursos, você tem que dar É, os recursos e instrumentos para eles conseguirem transformar aquilo em comunicação. Mas exato. para E isso aí você tem que que as, dar as aquela professoras coisa de nativas base. entram. Isso, você tem que E dar as aquela coisa professoras de nativas base. aí são ótimas, exatamente. Então, E aí assim, aí entra as você, nossas queridas professoras. isso, aí você chega já depurando a coisa, né? É, Você vai depurando aquela coisa, mas assim, numa pirâmide, você tem que chegar e falar assim, como que eu vou falar isso? Né? A Ana tá pedindo para você falar, gemapele, não sei o quê. ai, não vou falar gemapelo, meu francês é muito ruim. Gente, eu Não vou tenho falar baixa gemapele, autoestima. já falamos. Mas Gente, esse negócio meu do francês tem baixa francês, autoestima, mas eu vou voltar. esse negócio do francês eu lembro até hoje do primeiro diálogo inteiro do método. A primeira aula. Que assim, que a É, pessoa e eu lembro disso. Isso para mim não é uma coisa ruim, mas assim, eu sei reproduzir aquele diálogo do jeito que ele estava. é. Mas Chloe, eu tenho que. Olha só, falta o Instagram, ele dá. sim, Menina, já vai dar 1 hora que a gente está conversando, você uhum, acredita? 1 hora. E a live, ela fecha depois quando dá 1 hora certinho. E nós temos 6 minutos. E eu uhum. queria. A gente tem que fazer outra live com você, viu? Porque é maravilhoso conversar com você. Eu amei. Mas eu queria que você falasse do seu livro, gente. Do meu Além de livro. poliglota, professora, bailaora, né? Pessoa amada, competente. A Clô também é escritora. E eu queria que ela falasse um pouco do livro dela recém-lançado, né, Clô? Então diga aqui em primeira Sem mão um lançado. pouquinho do Chegou seu aqui livro. dia 3. Chegou aqui semana passada. Chegou aqui. Mostra ele pra gente. Foi autopublicação, tá? O meu livro se chama Aleatoriedades. E aí eu vou explicar. Esse aqui, inclusive, é o seu que eu vou entregar amanhã, já tá com a dedicatória, Ai, tá? que bom. Obrigada. E que vem também, presta atenção, vem com, claro, o marcador de texto, que tá grudado já, o marcador de texto, e uma máscara. Não, Que sério, gente, lindo! Que que eu mandei bonitinho. fazer. Ah, bonitinho assim, a gente até gosta de usar. Bonitinho. Com a máscara que é do. é, a capa do meu livro. Então, o que aconteceu? O livro. O livro são textos aleatórios, como diz, assim, são aleatoriedades. Tem capa e ilustrações de Juliano Rocha, um amigo muito querido. E são textos, assim, pequenos, curtos. Por quê? Quando eu terminei em 2015 meu mestrado, eu falei assim, ai gente, eu tô tão acadêmica, tô tão chatinha acadêmica, escrevendo coisas acadêmicas. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma coisa mais lúdica com a língua, porque eu sou apaixonada pelas palavras, pelas letras, pelo universo das palavras. E aí eu comecei a fazer oficinas de escrita criativa desde 2015. Então, de 2015 a 2019, aí a minha professora, no ano passado, ela falou assim, tá, Ana, tem o seu também, o do Vinícius. É, ela falou assim, por que você não coloca, por que você não publica? Né? Eu já tinha pensado nisso, aí eu falei assim, aí a gente foi separando assim alguns textos que tinham mais a ver, porque assim, não tem. São contos? Não, são crônicas? Não, são textos aleatórios que ela chama de prosa poética. Né? Assim, e eu tô super feliz com o livro, porque era um projeto assim que eu tinha desde o ano passado. Não vou, por enquanto, poder fazer um lançamento mesmo, vai ser um lançamento virtual que eu estou pensando em fazer semana que vem. Que ótima Mas ideia.
Lançamento virtual. Vou pedir, inclusive, para amigos queridos lerem alguns textos, Que legal, já que Clô. eles são Faço questão de curtinhos, divulgar, viu, na escola. Então já já falo que aí eles para são o nosso público curtinhos. que a gente vai divulgar quando você der a data aí do seu É, lançamento virtual. da editora Autografia. E aí eles falaram que no blog da Autografia vai ser lançado na sexta-feira que vem, então eu vou fazer vou pensar em alguma coisa para fazer, assim, já que não dá para fazer uma aglomeração, né? Então, mas o seu já vai amanhã, tá? Já chega amanhã, Obrigada. Que antecipadamente. linda. E aí, e aí foi isso, foi autopublicação mesmo, essa coisa assim, meio catártica, sabe? Assim, a catarse de, vou pegar esses textos aqui todos, colocar no Que livro legal. bom, tem mais texto, né? De repente tem aleatoriedade 2, a missão. Olha, tomara. E, Clô, se alguém quiser adquirir o livro, aí pode entrar em contato com o seu Instagram mesmo? Isso, por enquanto, assim, vai ser depois do dia 18, né? Porque aí vai lançar na editora. Mas também eu tô aqui cheio de livros, caixas e caixas de Ai, que livros, bom. né? Parabéns, viu? Então, Fico muito feliz. e eu tô super feliz com isso. Vai ter baile junto? Que bom. Ah, tomara, eu Ai, que ideia boa. queria tanto que tivesse baile junto. Tem inclusive um texto falando de baile, né? Assim, Ai, a que gente podia lindo. fazer uma sevilhana, Com certeza. fazer um zoom e todo mundo baila a primeira copla, tá? Amei. Aqui eu lembro. É aqui eu Isso, lembro. eu sei. Ai, Clô, você falou, eu sei. Não, eu sei que é o que todo mundo lembra, a primeira copla que Ah, todo mundo lembra. Porque assim, tá gente, vendo? Tá vendo o que que dá o método gramatical? Não, mentira, o método comunicativo na dança, por que que acontece com a sevilhana? A gente ensina a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, mas a gente faz a primeira e segunda, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, qual que a gente lembra? A primeira. a primeira é verdade. Clozinha querida, foi maravilhoso conversar com você. O Instagram Adorei tá me também. avisando aqui que a gente tá no último minuto, passou muito rápido. Aprendi muito com a Adorei. sua live, gostei demais. Você é muito Aí, ó, competente, Vinícius além de ser uma falando amiga que lembra querida. da primeira. Aí, Todo mundo vai dançar verdade. a E primeira copla. todo mundo, pessoal que está assistindo, muito aqui, a maioria das pessoas aqui é do Flamengo, pessoal, que é porque quem não é do Flamengo talvez não tenha entendendo a história da copla. A gente aqui, todo mundo compartilha, né? Além Isso, da paixão pelos idiomas, também a pelo paixão pelo flamenco, né? Pela flamenco. dança flamenca, a Uhum. paixão pelo flamenco. Então, Clozinha, vou me despedindo aqui de você, agradecendo Gente, muito essa honrosa adorei, Doce. presença. Obrigada Muito pelo obrigada. convite. Adorei. Tchau, gente. Boa noite para todos. E quem quiser o livro, pode ir amanhã lá na aula da Doce. Com certeza, então. Tchau, querida. Beijo, Tchau, gente. obrigada.